Fala, meus lobos cinzentos do Jon Snow, que saudade de Game of Thrones, né não, galera? Pessoal, é o seguinte, ó, atenção, vamos conversar um pouquinho. Nós encerramos com vocês a nossa frente B, tá bom? Aquilo que a ementa do curso do segundo ano traz, a gente encerrou a frente B, tá bom? Lá com nossa última aulinha, foi sobre aquela lista de exercícios sobre KPS, em que nós fizemos a correção dos exercícios que eu havia proposto a vocês. Então, a gente está tranquilo. Na frente C, a gente ainda continua com a química orgânica até o finalzinho do ano. Eu sempre dou orgânica no segundo ano, eu vou até onde dá, entendeu? Para que o seu terceiro ano, que é um ano mais pesado, ele fique um pouco mais tranquilo. Tudo bem? Pô, Garcia, o que você faz nessa frente B agora? O que você vai inventar? Não vai inventar nada. Eu vou te preparar da melhor forma possível, tudo bem? Eu vou começar a discutir com vocês um tópico e quem iria discutir era a Cris, tá bom? Que está dentro da frente A, né? Mas como sou eu que sempre trabalho esse tópico na escola, eu já até conversei com a Cris, que falou que é química ambiental, deixa comigo, tá bom? Porque modéstia à parte, eu tenho as informações que são as necessárias para que você consiga acertar toda e qualquer questão associada a todo e qualquer processo seletivo do país sobre a famosa química ambiental, tá bom? Tá, mas o Garcia, o que você vai estar discutindo aqui que a gente não saiba, né? Que nós não saibamos, melhor dizendo, sobre química ambiental. Bom, pessoal, eu vou trazer aqui para vocês, obviamente, algumas situações que às vezes até eu mesmo já comentei com vocês. Mas agora eu vou direcionar a nossa atenção para o cerne das questões, tá bom? A gente vai comentar com vocês aquilo que é de fundamental importância dentro da química ambiental. E geralmente, eu foco aqui os principais problemas ambientais que o planeta Terra vivencia, pelo menos a princípio. Eu sempre coloco em destaque 5 situações. Eu sempre coloco a parte de chuva ácida, tá? A parte de efeito estufa e aquecimento global. Eu vou trabalhar os dois tópicos de forma conjunta. A parte de camada de ozônio, de buraco na camada de ozônio e a sua regeneração que está acontecendo, que é sensacional. A parte associada a lixo, ao consumismo, a aterro sanitário, a parte de reciclagem, a lei dos 5 R's, a questão do microplástico, obviamente. E a gente também discute a questão associada às contaminações por metais pesados. Tudo bem? Então, vão ser esses os tópicos que eu vou estar discutindo com vocês aqui na Química Ambiental. Queridos, atenção. Aqui na Ambiental, o pessoal gosta muito, é um assunto interessante, tranquilo, né? E eu sempre dou dicas de reportagens, de documentários, né? Ou de filmes sobre o referido assunto. Se nós estivéssemos, por exemplo, para nossas aulas presenciais, eu iria escolher uns 2 ou 3 documentários para a gente assistir todo mundo junto. Não é o caso. Mas eu sempre vou te falar qual é o documentário que eu vou estar recomendando, aonde você vai encontrar este documentário. E geralmente, pessoal, por exemplo, seja Enem, seja vestibular UFO ou os das paulistas, né? Eles trazem trechos ou então imagens associadas a esses documentários, que são os documentários referência sobre o referido assunto. Combinado? Belezinha? Ó, como é que vai funcionar? Vai ter a aulinha que eu vou montar resuminho. Essa primeira aula eu tenho aqui os resuminhos, tá? Eu vou colocar esses resumos em anexo para você já copiar no seu caderno, belezinha. Vai ter aula que eu vou falar muita coisa para você estar escrevendo, que eu vou utilizar imagens da internet sobre, por exemplo, esquemas gerais, imagens que a gente está conversando. Ou seja, eu procuro trabalhar com vocês a química ambiental da melhor forma possível, para que você não tenha nenhum probleminha. Combinado? Então, vamos lá. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, essas imagens que eu vou estar projetando agora aqui, eu vou colocar agora, tá em anexo, tá? Lá na nossa agenda Edu, e é só você copiar no seu caderninho, combinado? Deixa eu estar só compartilhando essa primeira imagem e a gente vai discutir um pouquinho agora sobre a famosíssima o quê? Chuva ácida, né? Por exemplo, recentemente aqui a nossa cidade, a nossa região, ela tá muito seca, não é, pessoal? Recentemente, não sei se você se lembra,
tinha até uma grande concentração de fuligem na atmosfera, de poluentes atmosféricos, né? Provavelmente a chuva, quando for acontecer, se é que já aconteceu, ela vai estar muito ácida. Mas, querido, vamos começar a nossa ideia da seguinte forma. Primeira coisa, eu sempre começo da seguinte forma, o seguinte questionamento. Toda chuva é ácida? O que você acha? Cara, às vezes o cara pensa, não, chuva ácida está associado só a situações específicas. Não. Toda chuva é ácida por natureza. Toda a água da chuva, independente de onde caia, tem um pH ligeiramente menor que 7, tá bom? Primeira coisa, você pensa, poxa, Garcia, por quê? Né? Galera, por causa dessa primeira rota reacional aqui, ó, já vamos vir para as reações, que agora no segundo ano você tem que saber, tá bom? Ano passado eu comentei isso com vocês, agora não, agora você tem que saber tudo, ó. Primeira rota, a gente sabe que um dos principais gases atmosféricos, que está até associado à respiração dos seres aeróbicos, né? E também associado aos poluentes atmosféricos, tanto é que ele também é um gás estufa, é o famoso dióxido de carbono, é o famoso CO2, né? Desculpa. O CO2, pessoal, ele está presente em grandes concentrações na atmosfera. Ah, Garcia, vai chover. O que significa isso? Eu te faço a pergunta. Quando que chove? Por que chove? Galera, chove por quê? Porque a gente tem um aumento substancial da URA, a umidade relativa do ar. Né? Esses dias aqui em Uberlândia estava pior que deserto. A gente chegou a 11% em certos períodos do dia, não é verdade? Cara, conforme você aumenta a umidade relativa do ar, maior é a probabilidade de chover. Quando chegar a 100%, que é o ponto de saturação, vai chover. Tudo bem? Por exemplo, vamos supor que está para chover. Então, você vai ter a água líquida que vai se combinar com o gás carbônico, que é uma reação. O CO2 ele é um óxido ácido, tanto que ele forma o H2CO3, que é o famosíssimo ácido carbônico. But, atenção, pay attention. O ácido carbônico, ele é um ácido, ele é fraco. Lembra que ele é uma exceção? Ele é fraco, ele é instável. Ele até prefere, se for um ambiente fechado, se decompõe em CO2 e água do que sofrer a ionização. Mas ele é um ácido. Isso indica que ele vai sofrer pelo menos um pouco de ionização. Mas ele é um ácido fraco, né? Ele é um ácido que vai proporcionar um leve abaixamento do pH dessa água. Então, espera. Toda chuva é ácida por causa da presença de gás carbônico na atmosfera, e esse gás carbônico está associado à formação de ácido carbônico, que é um ácido fraco, pouco corrosivo, pouco higroscópico. Então não vai trazer grandes transtornos para a galera, não. Belezinha? Essa aqui, ó, é a primeira rota reacional. É a rota associada ao CO2. Então, ó, tá mamão com açúcar sunga baby, beleza? Queridos, mas e o problema, né? A chuva ácida em si, galera, ó aqui, ó. A chuva, ela se torna um problema quando o pH dessa água é menor que 5,6. Aí, cara, aqui é onde a onça bebe água, entendeu? Aqui vai trazer uma série de transtornos, mas antes, você sabe que eu adoro uma história. Como surgiu isso aqui? Olha que loucura, galera. Século XIX, tá? Pensa lá em Londres, berço da industrialização, na Revolução Industrial, Inglaterra, né? Máquina a vapor. Galera, você sabe, por exemplo, que os londrinos, assim como aquele país como um todo, eles, como são berço da queima do carvão a princípio, no século XIX, cara, a Inglaterra mandava gases atmosféricos sem nenhuma preocupação. O pessoal não conhecia sobre nenhum problema ambiental, pelo menos a princípio, né? Olha o que aconteceu. A gente sabe que os londrinos, né? Eu trabalhei lá, vivi 8 anos em Londres, ou saudade daquela terra maravilhosa. É um local que chove com muita frequência, entendeu? Chove com muita frequência lá, tanto é que as pessoas, elas são até acostumadas a ficarem expostas à chuva e não tá nem aí, né? Tem aquele sobretudo Morfeu lindo, maravilhoso, mas enfim. Cara, em meados do século XIX, uma tarde lá em Londres, começou a chover. Só que as pessoas que estavam expostas àquela chuva começaram a sentir a pele queimar.
a sofrer consequências da exposição àquela água. Quem olhava para o céu, a água atingia os olhos, queimava a retina das pessoas. O pessoal pensou assim, não, porra caralho, velho, é o apocalipse, o fim dos tempos chegou, acabou, galera, ponto final, só caixão e vela. O pessoal ficou assustado. Mas você sabe que a ciência, ela ilumina a nossa mente através da razão, né? Isso despertou a atenção da comunidade científica. Foi a partir daí que os primeiros químicos constataram que não tem nada de sobrenatural na água daquela chuva. O que estava acontecendo é que, devido à presença de poluentes atmosféricos, oriundo das combustões, das reações de combustão, a água estava muito ácida. É ali que a gente tem notícia das primeiras ocorrências de chuvas ácidas, tá bom? A partir daí, este fenômeno se tornou um problema ambiental. Né? E a gente, enquanto pesquisador, enquanto químico, começou a estudar, começou a investigar o que leva a esta situação, né? E as consequências deste problema, tudo bem? Geralmente, então, a chuva realmente ácida, ela está associada, pessoal, a poluentes atmosféricos, quase sempre oriundos, da queima de combustíveis fósseis, né? Esses combustíveis fósseis, quando sofrem reações de combustão, seja associados ao trânsito ou à chaminé de uma indústria, né? Eles vão mandar para a atmosfera óxidos com caráter ácido. E esses óxidos ácidos, por exemplo, como o CO2, vão reagir com a água e, por consequência, vai formar este fenômeno associado à chuva ácida, tá bom? Ah, Garcia, mas beleza, peraí, então eu estou entendendo, tá? Beleza, tá tranquilo, mas a questão é, deixa eu compartilhar a próxima imagem com vocês. Então, o CO2 não tem muito BO, não, tem não. Quais são os maiores problemas? Aqui isso aqui cai demais. São os problemas associados ao ciclo do nitrogênio e ao ciclo do enxofre. Cara, eu vou passar para você tudo. Por exemplo, nitrogênio. Essa primeira reação aqui, ela pode acontecer. O cara pensa, espera aí, Garcia. Nitrogênio e oxigênio são os dois gases mais abundantes da atmosfera, né? Então, é uma reação comum? Não. Essa primeira aqui não, cara. Olha que loucura. Tá vendo esse símbolo aqui, Isso aqui era para ser a cicatriz do Harry Potter? Não. Isso aqui é para ser um raio, uma descarga elétrica. Só estou te falando que essa primeira reação ela só acontece em situações muito específicas. Como assim, Garcia? Cara, não se esqueça, isso é para ciência. Uma reação química, ela só acontece quando as espécies envolvidas, essas espécies têm a possibilidade de abaixar, de diminuir o seu saldo energético. Tudo tende a isso, a ficar com um saldo energético lá embaixo. Tudo bem? Amor, o Antônio acordou. Vai ficar com o saldo energético lá embaixo, né? Aí o que acontece? O nitrogênio e o oxigênio são espécies que já têm um saldo energético muito, muito baixo. Eles não têm a tendência a reagir. Daí, o motivo dessa reação acontecer é o seguinte: só se tiver uma tempestade, uma descarga elétrica, que é a energia de ativação do processo, a gente viu isso na cinética química, né? Que faz o nitrogênio e o oxigênio formar um monóxido de nitrogênio. Tá? Eu coloquei essa primeira reação porque ela faz parte do processo. But, geralmente a indústria, né? Ou então as fontes de poluição, desculpa pessoal, vão emitir para a atmosfera diretamente o monóxido de nitrogênio. Manda o NO direto, né? Esse NO reage com gás oxigênio e forma-se o dióxido de nitrogênio. São reações de oxidação aqui, tá, pessoal? E esse dióxido de nitrogênio que é o bicho pegando. Por quê? Ele reage com a água e pode formar dois ácidos. Pode formar ácido nitroso, que é o HNO2. Ele é um ácido moderado, não é um ácido muito forte, não vai trazer grandes transtornos. Mas o bicho pegando esse safado aqui em amarelo é o ácido nítrico. Porra, caralho, velho. Ácido nítrico é super forte, super corrosivo, super higroscópico. Você já pensou? Na água dessa chuva tem ácido nítrico. Isso é óbvio que vai trazer uma série de consequências negativas para aquele local que foi exposto a este ácido.
né? Então aqui, ó, eu tenho a primeira rota reacional. Garcia, isso aqui já caiu em prova? Já. Segunda fase UFO, cara, já teve questões, tanto essa segunda rota reacional quanto a terceira, que eu vou explicar já já. O cara já mandou o aluno mandar todas essas reações numa segunda fase. Dá nome de tudo, tá? Mas não é difícil, né? Exige um pouco só da sua atenção e, lógico, uma base bem construída. Belezinha? Então, essa é a nossa segunda rota, é a rota do nitrogênio, né? E eu tenho aqui a mais comum, que é a rota do enxofre. Aqui, galera, ó, como é que vai funcionar, né? Eu tenho um enxofre, às vezes, aquela fumaça, né? Que os carros, as chaminés das indústrias vão estar emitindo para a atmosfera. Tem enxofre sólido. Ele vai se oxidar, cara. Ele reage com oxigênio e forma dióxido de enxofre. Esse dióxido de enxofre, ele já até poderia reagir com a água e formar um ácido sulfuroso, que seria um ácido moderado, igual o nitroso ali. Mas a tendência é o dióxido de enxofre reagir com mais gás oxigênio, esse processo de oxidação, que seria com a Cris já, forma-se o trióxido de enxofre. Sabemos que o trióxido de enxofre, galera, é um óxido ácido. Então, quando vai chover, se tem o SO3 na atmosfera, forma qual ácido? Tchan, 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 tchan. Ácido sulfúrico. Porra, caralho, velho. Ácido sulfúrico na água da chuva, sim, né? É óbvio que esse ácido sulfúrico, ele vai trazer para nós, para a natureza, uma série de transtornos, né? Aqui nessas duas primeiras anotações, eu estou apresentando a vocês o quê? As rotas reacionais, para que vocês compreendam todo o processo associado à nossa boa e velha chuva ácida. Eu só tenho essas três possibilidades de rotas reacionais, Garcia? Sim, por enquanto são só essas três, correto? Agora, o que a gente pode estar comentando com vocês? Isso aqui, ó. Quais são as consequências que a chuva ácida pode trazer? Isso aqui o Enem adora, tá bom? Né? Só para finalizar, aqui o ácido sulfúrico, você sabe que ele é forte, né? Super corrosivo, higroscópico. E esses ácidos que são fortes, eles podem trazer quais consequências? Galera, aqui a primeira, ó. Atenção. Destruição de florestas e plantações. Isso aqui, cara, é um caos, né? Pode destruir quando essa água da chuva atinge a vegetação, né? Os ácidos são fortes, vão provocar o que? O processo de carbonização dessas vegetações, né? Vai matar as árvores, vai matar uma lavoura em si, soja, café, milho, girassol. Ixi, é um transtorno muito grande para o agricultor como todo e para todos nós. Por exemplo, ali a região de Cubatão, em São Paulo, você está descendo para o litoral, aquela região, por ser muito industrializada, né, ali você tem chuvas com altíssimo grau de acidez. Grande parte daquela vegetação já está totalmente comprometida devido à exposição à chuva ácida. Uma outra questão é essa aqui, cara. A gente viu isso aqui até no ano passado, lá no DEMAI, ó. Garcia, a nossa água aqui de Uberlândia, ela é muito boa. Mas por que tem que fazer correção de pH? Ué, chuva ácida, cara. Tem que tornar esse pH mais próximo possível de 7, né? Por isso que a nossa água geralmente sofre com a acidez. A galera manda hidróxido de cálcio para poder tornar este pH um pouco mais elevado. Porque se a chuva é ácida, isso pode trazer uma série, né, de transtornos para a água de reservatórios, de rios, de represas, que por consequência pode comprometer o abastecimento. Né? Então, se você tem um reservatório que está exposto à água da chuva, se a chuva é ácida em uma certa região, essa água tem que sofrer processo de correção de pH. Qualquer livro de química, quando você trabalha com chuva ácida, tá lá as estátuas de Aleijadinho, lá em Ouro Preto, todas deformadas, as construções, né, associadas à indústria civil sofrem muito com chuva ácida. No início do século XX, olha que loucura, cara, nos Estados Unidos, as pontes não tinham proteção. O metal da ponte, o aço, ficava exposto. Conforme ia chovendo, esse aço, cara, você sabe, metais tendem a reagir com ácidos, né? Esses ácidos, cara, eles iam ficando cada vez mais, esses metais, eles iam ficando cada vez mais deteriorados, né? As pontes caíam. Hoje não, repara. Qualquer construção e estrutura metálica,
ter uma camada de proteção. A tinta, né? Ah, Garcia, é só para deixar bonito? Não. É para proteger aquele metal do ataque ácido, tudo bem? Daí a grande preocupação aí, porque se a chuva é ácida, ela pode destruir construções, monumentos, né? Estruturas associadas à construção civil como um todo. Aqui para nós, Berlândia, cara, quem mexe com agricultura sabe. Acidificação do solo. Isso aqui, cara, é o que mais a UFA adora, né? O solo do cerrado já é ácido, filho. Já é ácido. Tem a chuva ácida, além de destruir a lavoura, torna esse solo mais ácido. Para o agricultor voltar a plantar, tem que fazer essa correção de solo, que é trabalhoso, é caro. Tem que colocar ou cal ou calcário no solo para torná-lo um pouco menos ácido, né? Então, a chuva ácida aqui no Cerrado, cara, nossa, o maior problema, sem sombra de dúvidas, é essa acidificação dos solos, tornando o pH desse solo bem menor do que 7, né? Também a gente pode pensar na morte de aves, de peixes, né? Lá na região de São Paulo, de Cubatão, eu já tive a oportunidade de visitar e fazer algumas pesquisas. Várias aves eram cegas, porque elas ficavam expostas à água da chuva, que é muito ácida. Então, queimava toda a retina. Várias localidades também de São Paulo, devido ao alto índice de poluição, tem qual consequência? Morte de peixes nos reservatórios. Parece que tanto de peixe boiando. Por quê? Porque a vida aquática ela é super sensível, não é verdade? Qualquer alteração de pH pode ocasionar o quê? Uma situação crítica igual a essa, que é a morte de peixes, por exemplo, né? Pessoal, óbvio que existem outras consequências associadas à chuva ácida como um todo. Aqui eu pontuei para vocês só as mais importantes, aquelas que caem geralmente em processos seletivos. Aqui só para você entender, eu tenho lá a indústria, tá mandando para a atmosfera, cara, os óxidos que são associados à chuva ácida. Quais são os ácidos principais formados? Ácido carbônico, não vai dar nada, vai dar pupila de mosquito, pouca coisa, pequenininho. Agora, o nítrico e o sulfúrico, quando essa água cai, aí, pessoal, é o bicho pegando. Aí é óbvio que nós vamos enfrentar o quê? Consequências seríssimas devido à exposição a essa água da chuva, né? Garcia, é isso que eu tenho que saber sobre chuva ácida? Bom, pessoal, a princípio sim, tá? O que a gente vai ver agora? Deixa eu só preparar aqui. Depois, se você quiser, você pode ver até com um pouco mais de calma. Eu vou abrir aqui no YouTube um experimento, né? E esse experimento nós iríamos fazer no laboratório se nós estivéssemos com as aulas presenciais, né? É um experimento que a gente vai estar simulando chuva ácida, bem legal, que é bem tranquilo. Só um minutinho, deixa eu só ver se eu consigo abrir, sim. Ó, deixa eu ver aqui. Depois eu vou deixar o experimentozinho nessa aula, porque às vezes você enrolado, você não vai querer ver o experimento em si sozinho. Deixa eu voltar aqui, reunião, pá, deixa eu compartilhar com vocês o experimento agora, ver se vai dar, ver se vai rolar. Ó, vamos ver. Vou colocar um zoom. Só um minutinho. Já o áudio vai aparecer para vocês, tá bom? Experimento bem legal, até de feira de ciências, às vezes o pessoal faz. Só deixa eu esperar o comercial passar. Pulou. Agora vai. Como essa você encontra no Manual do Mundo. Agora que você já sabe os efeitos maléficos da chuva ácida, vale a pena também entender um negocinho que vem escrito no óleo diesel na hora que você vai... Tava lá no início. Agora vai. Tal de chuva ácida. Não dá pra gente olhar uma chuva e dizer se ela é ácida ou não. Então, hoje, eu vou fazer a chuva ácida caseira aqui, na sua frente, dentro desse pote. Mas antes eu preciso dar uma chegadinha na feira aqui perto de casa para comprar flores. Bora lá.
eu preciso dessas flores porque elas vão me ajudar a ver o efeito da chuva ácida. A chuva ácida é uma reação química que acontece todos os dias no céu da cidade, mas a gente não vê. Quanto que é a rosa? Tem desconto para quem vai fazer experiência com ela? 3 por 5? Fechou. Agora eu já tenho as flores e eu preciso dos outros ingredientes para fazer essa experiência. Além do pote, eu vou usar uma colherzinha, vela, acendedor, fita adesiva, um prego, arame, enxofre e papel indicador de pH. Esse papel aqui serve para mostrar se alguma coisa é ácida ou básica. Ele é opcional na experiência e o enxofre você encontra em qualquer farmácia. Eu vou prender o papel indicador de pH aqui dentro do pote e também colocar um botão de rosa. Depois eu entorto a colher formando um gancho e furo a tampa do pote para poder passar o arame que vai segurar a colher. Agora eu coloco só um pouquinho de enxofre na colher e queimo embaixo até ele começar a soltar uma fumacinha. Nessa hora eu tenho que ser rápido e fechar o pote com o enxofre, a rosa e o indicador dentro. Dá só uma olhada no que vai acontecer. Bom, vou abrir esse pote lá fora que não é bom sentir o cheiro dessa fumaça não. Agora vamos comparar a rosa que ficou na chuva ácida com a rosa que não ficou na chuva ácida. Agora vamos dar uma olhada no papel indicador de pH. Aqui eu tenho uma escala com várias cores, começa no 0 e termina no 7. O 0 quer dizer muito ácido e o 7 quer dizer neutro. Então vamos comparar aqui com a minha tirinha. A minha tirinha está mais ou menos no 4. Então quer dizer que o ambiente ali dentro estava ácido. Para saber por que tudo isso mudou de cor, eu vou dar uma olhadinha no meu livro de química. Quando eu queimei o enxofre, lá no começo da experiência, ele reagiu com o gás oxigênio do ar e formou um gás que se chama dióxido de enxofre. E o dióxido de enxofre reage com a água e com o gás oxigênio do ar e pode formar ácido sulfuroso e ácido sulfúrico. E foi por isso que a rosa perdeu a cor e o papel indicador mostrou que o ambiente lá dentro do pote estava ácido. E eu acho que com esse exemplo eu não preciso nem falar que quando esses ácidos chovem, eles fazem muito mal para um monte de seres vivos. O que a gente viu aqui é uma demonstração caseira do que acontece na vida real. Na natureza, quando a água cai, ela mistura com o gás carbônico da atmosfera e forma um ácido que se chama ácido carbônico. Isso quer dizer que qualquer chuva é naturalmente ácida. Mas o que a gente chama de chuva ácida é quando tem excesso de ácido na chuva. E esse excesso acontece quando a gente tem muito gás carbônico ou outros gases poluentes, como o dióxido de enxofre. E esses são gases que surgem quando a gente queima derivados de petróleo, ou seja, produtos que vêm do petróleo, como, por exemplo, o óleo diesel. E é por isso que tem mais chuva ácida em lugares que tem muito carro ou muita indústria. Mas experiências ácidas como essa aqui, você encontra no Manual do Mundo. Pronto. Belezinha, pessoal? Fechou? Experimentozinho bem didático que consegue demonstrar para nós como realmente funciona uma chuva ácida. É isso que você tem que saber, belezinha? Queridos, a semana que vem eu vou gravar uma outra aulinha, aí vai ser uma aulinha um pouquinho mais longa, que eu vou comentar com vocês sobre efeito estufa e aquecimento global, tá? Eu peço para essa aula você esteja com seu caderno aberto, tá? Porque eu vou utilizar uma imagem na internet para falar o fenômeno, mas o mais importante é o que eu vou estar te ditando, tá? Porque eu vou estar ditando para vocês as consequências associadas ao aquecimento global. Eu devo estar ditando para vocês 25 consequências, que são as 25 consequências que você pode encontrar em uma prova, beleza? E além disso, eu vou estar indicando também 4 documentários só sobre esse tópico, que é o principal problema associado ao ambiente do planeta Terra atualmente. Belezinha? Tranquilos? Combinado? Queridos, então era isso que eu tinha que passar para vocês hoje, fechou?
Qualquer dúvida, eu sempre estou à sua disposição. E fechou, belezinha? Beijo, bom final de semana, fiquem com Deus. E até segunda-feira, nossa aulinha ao vivo. Valeu, tchau, tchau.